Olá, pessoas! Hoje eu vou responder uma das perguntas que vocês me enviaram lá no Instagram, psicanalista Darcy Martins. Para quem ainda não segue, confere lá que a gente vai batendo um papo no decorrer dos dias. A pergunta que me fizeram foi: Darcy, o que é cultura? É uma pergunta muito boa e é uma pergunta que no primeiro momento parece fácil de responder, mas conforme você vai desenvolvendo, você vai percebendo que isso abarca muita coisa. Então, longe de mim trazer para vocês uma resposta fechada do que é cultura, como se fosse uma resposta verdadeira. Muito pelo contrário, eu prefiro responder o que é cultura elaborando com vocês uma linha de raciocínio. Então, eu não gosto muito de separar a cultura de civilização. Aqui, para nós, existe essa separação. Então, quando a gente vai pensar, por exemplo, no alemão, não existe muito essa diferenciação de cultura e civilização. Eles pensam isso como uma coisa só. Eu acho interessante pensar dessa forma. Por quê? Eu entendo que cultura e civilização, no fim, acaba se cruzando e se tornando a mesma coisa. Como assim, Darcy? Cultura e civilização é a mesma coisa. Vejam só. Vamos primeiro diferenciar nós, seres humanos, dos outros animais. Nós também somos animais, mas vamos fazer essa diferenciação. O ser humano, ele é semiótico. Ele é capaz de criar signos, significados, significantes, linguagens, coisas que nos outros animais não existem. Então pensem, o João de Barro, desde quando ele existe, há milhares e milhares de anos, ele faz a mesma casinha. Ele responde a um instinto que talvez se altere conforme a necessidade de adaptação, mas é uma alteração que segue um instinto. Então, o João de Barro, ele nunca vai inventar um puxadinho lá no canto, onde ele vai pôr uma piscina, vai colocar, sei lá, uma churrasqueira, nada nesse sentido. Ele faz sempre a mesma casinha. Já nós não respondemos ao instinto. Portanto, nós temos a necessidade de criar coisas diferentes de acordo com o lugar que nós estamos, com o ambiente, com a linguagem na qual nós fomos inseridos. Porque existem linguagens no plural. Se você, por exemplo, nasce no Nordeste, a linguagem é uma. Se você nasce no Sul, a linguagem é outra. E quando nós nascemos, nós somos inseridos já numa linguagem. A gente não tem muita escolha. Porém, ao sermos inseridos nessa linguagem, nós vamos tendo a capacidade de criar a partir daquilo que nos falta. Então, a civilização e a cultura é aquilo que nós criamos a partir daquilo que nos falta, respondendo a algo que não é instintivo. Portanto, somos seres de criatividade. E é aí que se inscreve a cultura, é aí que se inscreve a civilização. Quando a gente é pequenininho, bebezinho, a gente vai recebendo essa cultura do outro, esse discurso do outro, o outro vai nos apresentando. Porém, no decorrer da vida, a gente vai criando também. Então, percebem a diferença de nós com relação aos outros animais? Nós somos capazes de desenvolver algo muito para além daquilo que podemos pensar como animal. Então, a gente tem uma necessidade, ou uma capacidade, melhor dizendo, de inventar uma casinha diferente. Então, a casinha da pessoa que mora num país onde venta muito e tem furacão é diferente da casinha inventada e criada pelo sujeito, pela pessoa que mora num lugar que não tem. Então, aí a gente, ainda enquanto humano, tem essa capacidade de desenvolver. E aí isso vai se tornar o quê? Arquitetura. Arquitetura é o quê? Algo criado pela civilização. E também acaba se tornando uma cultura, porque a gente tem estilos, tipos, estéticas culturais arquitetônicas. Então percebem que isso é muito próprio de nós humanos, essa capacidade de criar coisas, de desenvolver, de dar sentido a essas coisas, porque a gente precisa dar um sentido para aquilo que a gente cria. Então isso é também cultura e civilização. E à medida que nós vamos avançando, nós vamos desenvolvendo mais, criando mais. Então, danças típicas. Se a gente pensar na capoeira, era uma dança, mas também era uma arte marcial.
E hoje a gente tem isso como uma cultura típica brasileira. Faz parte da nossa civilização, faz parte da nossa história, da nossa tradição. Então, nós somos capazes de ir dando sentido a tudo aquilo que criamos e criamos com esta capacidade de sermos singulares e responder sempre a uma civilização. Não sei se eu consigo deixar claro para vocês a linha que eu estou propondo de raciocínio, mas é uma linha que atribui cultura e civilização caminhando juntas. Por isso eu acho difícil separá-las. E tem algo muito importante de se dizer. Vamos cair aí numa questão filosófica. Nos animais, não nós, os animaizinhos, os cãezinhos, os cachorrinhos, os passarinhos, a essência precede a existência. Ou seja, quando aquele animalzinho nasce, a essência dele já está lá. A essência vem antes, ela precede. Já nós, seres humanos, a existência precede a essência. Então, primeiro eu existo. E aí a minha essência vai se constituindo. Como? Pela cultura e pela civilização. E é isso que eu falei para vocês, que quando a gente nasce, pensa lá, uma folhinha em branco, que é inserida numa linguagem, numa cultura, e aí vai se desenvolvendo ali. Então, nós humanos, nós não nascemos com essa essência, ou vamos pensar no instintivo. Nós nascemos ali uma espécie de folha branca, onde isso vai se constituindo com o tempo. Então, tá aí também mais uma diferenciação para vocês compreenderem essa relação de cultura, civilização, linguagem, semiótica, criatividade, singularidade. Espero que não tenha ficado muito complexo. Eu tentei trazer de uma forma didática para conseguir abordar com vocês e responder essa pergunta que chegou para mim no Instagram, que, como eu disse, é uma pergunta interessantíssima, mas que requer assim, um desenvolvimento. Afinal de contas, o que é cultura? Se você pensa diferente, deixa aqui sua opinião no vídeo, conta para você o que é cultura, o que é civilização, como é que você aborda esses temas, para que a gente possa desenvolver essa discussão. Fechou? Até a próxima. Tchau, tchau.